Você tava com saudade da MotoGP, né? Pois então, os problemas acabaram, porque o Mundial de Moto Velocidade volta ativa nesse fim de semana para abrir a campanha de 2025. As férias não foram nem lá tão longas assim, né? A gente já teve intervalos maiores entre um campeonato e outro. Mas, como a temporada passada terminou muito tarde e essa começa um pouquinho mais cedo, o tempo de descanso foi também menor. Agora, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tudo que mudou, tudo que a gente pode esperar dessa temporada, vamos fazer um esquenta aqui para falar de calendário, de mudança de equipe, para falar de regulamento, para todo mundo saber de tudo que vai acontecer. Vamos começar pelo calendário. Essa é uma parte curiosa, inclusive. A MotoGP está insistindo em fazer, mais uma vez, o maior calendário da história dela. Então, eles anunciaram uma programação de 22 paradas. Só que essa tentativa de ter o maior calendário da história já vem de alguns anos. E sempre dá errado. Sempre dá errado, porque tem sempre uma pista que fica pelo caminho. Às vezes mais de uma, como aconteceu no ano passado. Dessa vez, quando eles anunciaram a programação, a gente viu algumas novidades interessantes. A primeira delas é que o ponto de partida da temporada está mudando. Nos últimos anos, a gente tinha ali uma tradição de abrir no Catar, com exceção de 2023, quando eles estavam reformando a pista e aí essa etapa ficou para o fim do ano. Mas agora, o Zail deixa a abertura para ser a quarta etapa da temporada. Por quê? Porque eles decidiram respeitar o Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. Então, agiu um pouquinho a parada. E aí, para o lugar, veio a Tailândia. Particularmente achei uma escolha ótima. Por quê? Um dos maiores mercados de moto do mundo, então é importante para a indústria, e o público é absolutamente apaixonado pela MotoGP. A gente vê isso na recepção que eles dão aos pilotos, a gente vê isso sempre que tem um comentário, né, em vídeo, normalmente nas transmissões da MotoGP no YouTube, se você olhar o chat, a galera da Tailândia tá mega animada. Então, eu acho que era uma boa escolha, né? A gente tinha uma certa frieza no Catar, porque é uma pista que fica meio vazia, não é, a gente não consegue ver tanta a mesma empolgação. Então, abrir num lugar que vai ser mais caloroso com os pilotos pode ser mais interessante. Vamos ver como é que vai ser essa etapa de abertura, mas é uma novidade que particularmente eu gostei. Depois, a gente vai ter a Argentina. A Argentina tinha ficado de fora no ano passado, né? Porque com o começo da gestão Javier Milei, não teve o repasse de dinheiro que eles esperavam para poder fazer a etapa. E aí também não deu tempo de poder resolver esse problema para tocar as coisas como estavam previstas. Só que Termas de Rio Rondo volta dessa vez. Só que volta, podendo ser a despedida de Termas também. O atual contrato chega ao fim nessa temporada. E agora tem uma outra conversa sobre levar o GP da Argentina para Buenos Aires. Já existe um autódromo em Buenos Aires e esse autódromo está passando por uma reforma. Essa reforma está sendo conduzida pelo estúdio Dromo, que é o mesmo que fez Termas de Rio Rondo. O Dromo faz um trabalho super bom, onde eles costumam colocar, onde eles colocam as mãos, as coisas costumam dar certo. Então, se as coisas acontecerem, pode ser que fique interessante. A Dorna, inclusive, fez uma vistoria recente lá e eles estão trabalhando nessa possibilidade. Quando eles vieram no final do ano passado para o Brasil para anunciar o retorno, né, a volta para cá, com uma etapa em Goiânia, eu cheguei a perguntar para o Carlos Espeleta, que é o diretor esportivo da MotoGP, se a ideia era fazer isso, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Estados Unidos. E aí ele tinha me falado que, que eles ainda não tinham certeza, porque precisava ver como iria ficar o futuro da Argentina. Então a gente não tem essa certeza de que a Argentina vai continuar para os próximos anos. Então, se você é muito apegado a Termas de Rio Rondo, assiste essa etapa com mais carinho, porque pode ser que seja a despedida do traçado lá de Santiago del Estero. Mas esse calendário tem outras duas novidades também. Uma, o retorno de Brno. A República Tcheca ficou fora por um longo período, né, eles tinham problema de dinheiro mesmo. Se vocês lembram, a pista é do pai do Karel Abraham, que competiu na MotoGP. E aí tinha uma questão de dinheiro, mas agora eles decidiram retornar. Só que a pista não está 100% pronta. Precisa fazer o recapeamento. O recapeamento já estava previsto para 2025, então não dá para a gente dizer que está atrasado. Não, a previsão já era fazer nesse ano. Isso precisa acontecer para que o campeonato possa voltar. Particularmente, não espero que Brno vá causar problemas. Onde eu espero problemas é na Hungria. A Hungria é também uma novidade, é um retorno, né? A MotoGP já correu na Hungria muitos e muitos anos atrás, só que a pista é uma novidade, Balaton Park. Você já deve ter ouvido falar de Balaton Park.
Por quê? Porque Balaton Park era reserva no calendário do ano passado. Então, se alguma coisa desse errado, Balaton Park era o ponto de fuga. Mas você reparou que não aconteceu isso não, né? Quando a MotoGP precisou, no ano passado, ela teve que ir para Misano, e aí depois, quando ela precisou de novo, né, por conta da Dana na comunidade valenciana, eles tiveram que ir para Barcelona. Por quê? Porque o Balaton Park está pronto. Parece que a pista em si não é um problema, mas as estruturas não estavam concluídas. E, pelo que a gente sabe, ainda não estão. Estavam encaminhadas, estavam fazendo as obras e tudo mais, mas não estava pronta. E não tem a homologação. Normalmente a gente diria, mas precisa ter a homologação, precisa ter para poder confirmar a ida. Mas a gente lembra como é que foi a Índia, né? A homologação da Índia saiu praticamente no dia. Então, de repente, dá para esperar mais um pouquinho. Agora, se tiver algum problema, eu imagino que vai ser com o Balaton Park mesmo. Não estou muito confiante de que esse GP da Hungria vá acontecer. Então, façam suas apostas. Teremos 22 etapas ou não? Agora, se a gente olhar para as equipes, a gente tem um quadro bastante revirado, porque só duas equipes optaram por manter os mesmos pilotos do ano passado. Honda, que segue com João Emílio Camarini, e Yamaha, que continua com Fábio Quartararo e Alex Sims. Nas demais equipes, a gente teve uma mudança, pelo menos, ou então o dobro, né? Todo mundo mudou na equipe. Nas equipes que a gente teve uma só mudança, acho que o grande destaque é a Ducati, que agora tem o Marc Marques ao lado do Francisco Banhaia. Mas não é a única. A KTM também mudou um só piloto, então agora tem o Pedro Costa ao lado do Brad Binder. A LCR também tem um piloto novo, que é o Sonkia Chantra, ao lado do Johan Zarco. VR46, a mesma coisa. Franco Morbidelli chega para fazer par com o Fábio de Gianantonio. Gresini, Fermin Aldeguer, chega para o lugar do Marc Marques. E na Trackhouse é o Ayogura, que fica ao lado do Raul Fernandes. Tech 3, Pramac e Aprilia trocaram tudo. Na Tech 3, Enea Bastianini e Maverick Vinhales. Na Pramac, Jack Miller e Miguel Oliveira. E na Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezek. Agora, ninguém mudou mais do que a Pramac, né? Porque a Pramac, além de ter os pilotos novos, ela também tem uma moto nova. A Pramac passou aí 2 décadas como uma parceira da Ducati, mas pediu divórcio no final do ano passado e agora está casada com a Yamaha. Para a Yamaha era uma mudança super necessária. Desde 2022, a Yamaha tinha só 2 motos no grid e isso afeta o desenvolvimento, porque é menos informações para você coletar, é menos gente para ajudar a desenvolver. Então, agora, tendo 2 equipes, tendo 4 pilotos, a expectativa é de que isso ajude a YZR-M1 a efetivamente avançar, né, a voltar para a ponta da MotoGP. Era um passo importante e, como eu já falei antes, a Yamaha conseguiu a melhor entre as equipes privadas, então tem motivo para lá de suficiente para comemorar. No que diz respeito ao regulamento, a gente não tem grandes mudanças. A gente tem uma mudança, basicamente, que é o quê? Congelamento dos motores. Ah, mas os motores já não eram congelados no início do ano? Sim, mas agora a gente tem uma diferença. Por quê? Como o MotoGP vai mudar de regulamento em 2027, quando os motores de 850 cilindradas vão substituir os atuais 1000 cilindradas, eles optaram por congelar o desenvolvimento de um ano para o outro. Então as equipes vão homologar o motor no começo dessa temporada e eles vão com este mesmo motor até o final de 2026. Tem algumas exceções para fazer mudança nos motores? Tem. Confiabilidade, segurança ou falta de peça. Às vezes eles compram peça de um fornecedor e se por um motivo ou outro o fornecedor descontinua essa peça, se o fornecedor fecha, qualquer coisa assim, eles vão precisar de uma substituição e aí não necessariamente é uma peça idêntica. Então, nesse caso, eles têm que apresentar um requerimento lá e tudo mais e aí pode fazer a mudança. Mas tem uma outra questão também. Nem todas as fábricas vão congelar o motor agora na Tailândia. Por quê? Porque quem está no grupo D de concessões, que é aquele grupo para quem soma menos de 35% dos pontos distribuídos na temporada, ali, né, são 2 revisões, metade e no fim do ano. Então, hoje a gente tem Honda e Yamaha nesse grupo. Então, Honda e Yamaha não vão precisar congelar motor no início do ano. Então, eles vão poder desenvolver um pouco mais. Eles não necessariamente vão até 2026 com o mesmo motor com que eles começarem esse ano.
Essa mudança não é assim tão impactante, afinal, né, vai ser uma temporada ali que eles não vão ter um desenvolvimento. Mas ela teve um impacto forte no caso da Ducati. A Ducati tinha que escolher entre usar o motor que ela tinha projetado para 2025, que foi um motor que não encantou tanto assim os pilotos, ou permanecer com o motor de 2024. E aí esse motor de 2024 vai totalizar 3 temporadas, né? Mas eles fizeram essa escolha porque eles entenderam que, com esse congelamento, eles precisavam ser conservadores. Imagina assim, eles fazem uma aposta, imaginando que a gente vai conseguir destravar o potencial desse motor, a gente vai conseguir deixá-lo tão bom quanto era o da GP24. Só que se isso não acontecesse, eles estariam presos por 2 temporadas com um motor mais ou menos. Então a bola de segurança era escolher o de 24 e seguir adiante. Então foi isso que eles fizeram. Mas, em termos de regulamento, o que muda mesmo, muda na Moto 2 e na Moto 3. E o ponto mais importante é que a gente vai ver um novo formato no fim de semana. Até então, a gente tinha Moto 3 e Moto 2, quando ia fazer a divisão, né, de quem vai direto para o Q1 e quem passa pelo Q2, baseado no resultado combinado dos treinos. Não vai ser mais assim. Agora eles estão padronizando tudo para ficar igual ao MotoGP. Então, o que antes era o segundo treino livre, agora vai ser o treino, que como é na MotoGP. Então, a tarde de sexta-feira é o que vai definir o top 14, que vai direto para o Q2, e o restante, que vai ter que passar pelo Q1 em busca das 4 vagas finais, né? A quantidade de vagas em disputa segue a mesma, mas muda o formato. Então, em vez de 3 treinos livres, vão ser, e combina, vão ser 2 treinos livres, e aí um treino para definir essa divisão. É tudo para deixar no mesmo padrão, né? Para igualar aquilo que já é feito na MotoGP. Na classe rainha, a gente tem também 3 pilotos novatos: Fermin Aldeguer, Ai Ogura e Sonky Alcântara. O Aldeguer, ele chega com pompa e circunstância porque o contrato dele é direto com a Ducati. Era um contrato de 2 anos com possibilidade de ser renovado por mais 2. Mas esse contrato do Aldeguer, ele tá na conta da temporada que ele fez em 2023, porque a Ducati não esperou muito e anunciou logo no começo de 2024 um contrato com ele. E aí em 2024 ele não foi assim tão bem. Então, talvez pela performance do ano passado, ele não teria conseguido um contrato tão bom quanto que ele conseguiu. Mas, em 2023, ele tinha sido um destaque, aí a Ducati se animou, foi lá e contratou. Originalmente, a previsão era de que ele fosse para a Pramac, mas como veio o divórcio, ele foi encaixado na Gresini. Vai correr com o GP24, mas agora é tudo meio que a mesma coisa, né? Porque como o motor vai ficar igual e eles estão começando o ano com o mesmo chassi e a mesma carenagem de 24, então a diferença entre as motos vai ser muito pequena. Na Track House tem o Ayogura. E o Ayogura ele chamou atenção na pré-temporada. Muita gente apontou ali que ele vai ser a grande surpresa desse ano entre os estreantes. O Ogura, campeão vigente da Moto 2, né? Foi ele que ficou com o título do ano passado. Então também chega aí com a moral elevada. O terceiro estreante é o Sonkia Chantra. O Chantra, ele vai começar a temporada no Paraíso, porque ele vai começar em casa. Então talvez seja um pouco difícil fazer isso, né? É uma possibilidade também. Se vocês acompanharam aquele evento especial que teve em Bangkok para lançar a temporada e tudo mais, a galera tava doida no Chantra. Por quê? Porque ele é o primeiro tailandês a ser titular na MotoGP, né? Aliás, ele é o primeiro tailandês a chegar na MotoGP. Então, tem esse peso. E o Chantra vai ser importante também nessa conquista de mercado. A gente sabe que o Chantra é um cara carismático, a gente sabe que o Chantra tá sempre fazendo graça toda vez que mostra ele na televisão e tudo mais. Então, como é um mercado importante, né? O Sudeste Asiático é importante para a MotoGP, tê-lo ali também vai servir de incentivo. Vai correr com a Honda ao lado do Johan Zarco, então ele tem ali um probleminha, né, de comparação, porque o Zarco é um piloto bem mais experiente, o Zarco é um piloto que a gente já sabe que é forte, então o Chantra vai ter que suar um bocadinho para poder acompanhar o companheiro de equipe. Outra mudança importante é o endereço do número 1, né? O número 1 foi conquistado pelo Jorge Martin com o título do ano passado, e aí, como ele tá na Aprilia, é lá que vai estar estampado o número do campeão. Não é a primeira vez que isso acontece na história, né, de um piloto vencer um campeonato por uma marca e mudar no ano seguinte usando o número 1 para outra, mas fazia tempo que a gente não via isso, né? A temporada da Aprilia começou do jeito que eles queriam, né? Porque o Jorge Martin caiu, se machucou e aí ficou de fora de toda a pré-temporada, fez só 13 voltas. Então a outra
novidade, que não é exatamente boa, é que ele vai ter que conhecer a moto desse ano no primeiro treino livre em Burirã. Se ele aparecer em Burirã. A gente imagina que sim, né? Por enquanto parece tudo certo para que ele esteja efetivamente lá. Também tem uma mudança interessante na direção de prova, né? Porque agora o Simon Crafar assume a posição que até o ano passado estava com o Fred Spencer. Imagino que vai ter piloto aí, ó, pulando, fazendo festa, porque tinha muita gente que implicava com o trabalho do Spencer, o Zarco, por exemplo. Então é uma mudança. Vamos esperar que, né, tendo o Simon ali, a gente consiga ver uma padronização nas decisões, que a gente consiga entender por que elas são tomadas assim e não assado, que é uma coisa que não vinha acontecendo, e daí as muitas críticas que estavam recebendo. Outra coisa que é legal a gente destacar, Maverick Vinales fez história quando ele se tornou o primeiro piloto a vencer por 3 marcas diferentes, né? Suzuki, Yamaha, depois Aprilia. Pois agora ele pode ser o primeiro piloto a vencer por 4 marcas diferentes, porque além dessas 3, ele vai ter a chance de vencer pela KTM. Por enquanto, eu não colocaria dinheiro nisso não, porque nem ele, nem o Bastianini parece que encaixaram muito bem com a RC16. Como eu já falei para vocês outras vezes, tem uma questão aí da KTM por conta das dívidas, que não são poucas, são muitas. E isso vai ser resolvido, mais ou menos, encaminhado agora no fim de fevereiro. Por quê? Porque tem uma reunião nos credores onde eles vão aprovar ou não o plano de reestruturação da KTM. Se eles não aprovarem, aí a coisa fica feia mesmo, porque o administrador já avisou que se esse plano não passar, o caminho é a falência. A gente teve dias atrás uma reunião que definiu o futuro da Pierre Industries AG, que é basicamente assim, essa empresa é dona de uma outra empresa que é dona de boa parte das ações do Pierre Mobility, que é o dono da KTM. Então é mais ou menos dona da KTM também. E essa empresa também precisou de um processo de reestruturação e essa reestruturação foi aprovada, então eles vão ter até 2027 para pagar as dívidas, que são bem menores do que a dívida da KTM, inclusive. Mas a gente ainda está nessa expectativa de saber o que vai acontecer, né? Se o projeto vai ser, a proposta de reestruturação vai ser aprovada ou não, se eles vão dar conta de cumprir, né, com aquilo que eles estão prometendo, se vai efetivamente aparecer os investidores que eles estão contando e como que a KTM vai ficar para a temporada. Isso é um super ponto de atenção nesse ano, porque a gente precisa entender, afinal, o que está acontecendo. Tem uma outra novidade na KTM também, que é a chegada do Akiaio para chefiar a equipe. O Aki é um dono de equipe, né, de Moto2 e Moto3, super vitorioso. Ele é meio que o Midas do negócio, porque todo mundo que ele toca, né, vira bom, dá bom. Ele foi, por exemplo, o último chefe de equipe do Pedro Acosta na Moto2, e agora ele vai comandar a KTM. Então ele tá de volta ali para trabalhar com o Pedro. É, é um cara super conhecido, super reconhecido, que merecia esse lugar na MotoGP, inclusive. Então, eu também tô curiosa para saber como é que vai ser a passagem dele por ali, né? A KTM deixou claro que ele tem um jeito meio paizão, mas também sabe ser bravo. Então, vamos ver, estamos curiosos para saber o que vai acontecer. É claro que o foco das atenções tá na Ducati, né? A Ducati campeã vigente, Ducati que foi campeã de construtores, campeã de equipes, dá pra dizer que ela também venceu o Mundial de Pilotos, porque o piloto era dela, pago por ela, com a moto dela. Então, ele estava em outra equipe, mas não deixa de ser uma vitória da Ducati também. Mas a missão desse ano é levar, né, recuperar o número 1. E aí, para isso, a gente está, obviamente, esperando um confronto entre Marc Marques e Francesco Bagnaia. Marc Marques foi muito bem na pré-temporada, então tá ainda mais embalado, vamos colocar assim, ou com muito mais fichas, né, na aposta nele, porque primeiro que a gente conhece Mark Marques, a gente sabe que Mark Marques é capaz de fazer. Segundo, porque a gente viu no ano passado que a questão física não é mais um problema. Terceiro, porque ele está na melhor moto do grid. Então a expectativa é mais do que alta. Será que vem aí o 7º título no MotoGP igualando o Valentino Rossi? Ou vai ter alguém que vai bater? Claro que o mais cotado para dificultar a vida dele é o Pecco, porque afinal o Pecco brigou pelo campeonato nos últimos anos, é vice-campeão, mas veio de um bi, então tem aí uma expectativa do que ele vai poder fazer. Na pré-temporada, ele reconheceu que o Mark estava à frente, mas a gente já viu o Pecco fazer isso outras vezes, né? Às vezes as coisas não estão muito bem para ele, e ele dá um jeito, resolve ali de um dia para o outro. Então vamos ver como é que ele vai se sair. As expectativas estão lá em cima.
caso das classes menores, a gente também teve muita mudança de piloto e tudo mais, mas disso eu vou falar outro dia. Então me conta aí, o que você está mais esperando para essa MotoGP em 2025? Você acha que a gente vai ter as 22 etapas? A gente não vai ter as 22 etapas? Qual piloto você aposta que vai levar o campeonato? Qual é aquele que vai ser a decepção do ano? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!